Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que diz respeito ao nosso direito de cidadão. Falaremos sobre caminhos para assegurar os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Assunto, sem dúvida, negligenciado a uma parcela significativa da população brasileira, o que impacta os ideais de igualdade social, dignidade, educação e escolarização, segurança e saúde públicas, enfim. Ao puxarmos um fio, chegaremos a aspectos sensíveis de descumprimento da Constituição Federal, o que impede a plenitude do Estado Democrático de Direito. Vamos conferir tudo isso juntos. A discussão está só começando. Então fiquem comigo até o final do episódio. Deixe-me primeiro dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação e no quarto, sugiro caminhos possíveis para resolver a questão humanitária. Nesse primeiro bloco, digo que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social com vista a resolver o problema enfrentado. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1.000 pontos. Os 1.000 pontos que têm sido raros no Enem. Mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita, nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar um dicionário a cada linha que lê, até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. E para não incidirmos em nenhum desses erros, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, obviamente, para não cometermos repetições,
procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas, alto lá, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente bem conectadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organize o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. E, vejam bem, recomenda-se que o repertório sociocultural, falaremos dele a seguir, recomenda-se que seja apontado e vinculado em quaisquer dos 3 primeiros parágrafos. Não convém trabalhar o repertório no 4º parágrafo. É certo, não haverá espaço para isso. E falando no último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é o instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para o problema enfrentado. Na 4ª competência, mecanismos de coesão. É posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver conjunção no início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa, não é isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, deve sim haver uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro
do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a quinta competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Em outras palavras, é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito. E então, detalhar, explorar um pouco mais um desses elementos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório sociocultural e a tese. O recorte temático é caminhos para assegurar os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Percebemos logo de cara que o tema exige soluções, caminhos para... E então, a pergunta que vocês me fazem com frequência é a seguinte: Gislaine, a gente tende a escrever apenas sobre os caminhos? Quer dizer, a gente tende a escrever 4 parágrafos com propostas de solução para assegurar os direitos humanos? Não. Ao longo dos 4 parágrafos, vamos apresentar o tema, vamos problematizá-lo. Quer dizer, levantar, por exemplo, causas que embargam a efetivação dos direitos humanos, consequências desse revés. Fazemos a discussão, quer dizer, a argumentação, e depois disso sugerimos caminhos para solucionar a questão que nos foi colocada. Atenção ao que dissemos a respeito da terceira competência, seleção e organização de argumentos, ok? Talvez vocês ainda me perguntem, Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras-chave do recorte. Não vamos deixar nenhuma para trás. A partir delas, construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras-chave desse recorte? Caminhos, assegurar, direitos humanos e justiça social, Brasil. E está claro a vocês a noção de direitos humanos, de justiça social? A Constituição da República Federativa do Brasil garante o Estado Democrático de Direito. Ok. Os direitos humanos que constam na Declaração Universal foram referendados, ou seja, foram integrados à nossa Constituição, de modo que eles são considerados fundamentais a todas as pessoas que aqui estão. E
já que o Estado Democrático de Direito se compromete com os direitos humanos, falo um pouco mais sobre eles, bem objetivamente. Direitos humanos são normas que protegem as pessoas de tudo aquilo que seja desumano. Uma criança abandonada é um ato desumano, assim como um velhinho faminto ou um doente sem assistência médico-hospitalar. Logo, surgem os direitos humanos para garantir alimentação, segurança, dignidade, liberdade, lazer, educação, saúde, etc., etc., a todas as pessoas. A Declaração dos Direitos Humanos foi um documento firmado por países membros da ONU em 1948, cujos regramentos, como eu disse, foram absorvidos pela nossa Constituição. Falta-me abordar justiça social. Entende-se, basicamente, que o conceito de justiça social esteja relacionado a ações político-sociais voltadas para compensar e até mesmo acabar com as desigualdades sociais. Esse é o compromisso do Estado. Feitas essas considerações, é possível agora apresentarmos mais consistentemente o tema. Repito, caminhos para assegurar os direitos humanos e a justiça social no Brasil. Aqui vai a apresentação do tema. Os direitos humanos são garantias fundamentais, universais e inalienáveis, aplicáveis a todos e asseguram, entre outros aspectos, a proteção integral à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, ao trabalho e à educação. O Brasil, Estado Democrático de Direito, por força da Constituição Federal, defende os direitos humanitários como pressupostos para a justiça social. Agora, falo de repertório sociocultural. Vocês já sabem, a legislação é sempre um bom repertório sociocultural. Porém, considerando-se que quase sempre haja trechos de lei no material de apoio, é preciso pontuarmos que, nesse caso, a legislação funciona, sim, como repertório, mas não como repertório próprio, quer dizer, recolhido do arquivo pessoal do candidato. Por conta disso, é sempre bom termos uma carta na manga. Essa carta pode ser um recorte da história, do cinema, da literatura, das atualidades, até porque, no Brasil, a realidade de regiões periféricas abastece segmentos importantes. Levanto aqui A Família de Retirantes em Vidas Secas, romance do autor modernista Graciliano Ramos. Aliás, quando se fala de Vidas Secas, fala-se, na verdade, de um romance documentário. Haja vista o retrato fiel do Nordeste brasileiro, daquele e desse tempo em que vivemos. A desigualdade social, a seca, o analfabetismo ali denunciados são repertórios socioculturais a serem lembrados. Para além desse romance, Retirantes, Olhos sobre Tela, de Cândido Portinari, dialoga de perto com a obra de Graciliano Ramos. As artes plásticas também valem como repertório sociocultural. Tema e repertórios postos. Para fecharmos esse bloco, ouçam a tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo da argumentação. A tese é esta: a democracia participativa
fortalece a voz do povo e permite que os cidadãos lutem por seus direitos em defesa de uma sociedade mais justa. Apresentados tema, repertório sociocultural e tese. Nesse terceiro bloco, falo sobre argumentos. Levanto 4 argumentos. Ouçam todos e depois escolham aqueles sobre os quais vocês tenham mais segurança para explorar. Também costumo levantar dados, estatísticas para a argumentação. Anotem. 1. A educação e a escolarização como pressupostos para a formação cidadã. Para que as pessoas conheçam seus direitos e saibam como defendê-los, o caminho da escola é a regra. O conhecimento é empoderador, é condição para que se possa reivindicar justiça social. Olha só, segundo o INEP, apenas 4,7% das escolas brasileiras têm projetos específicos de educação em direitos humanos, o que, sem dúvida, é um termômetro frio. O Brasil precisa, sim, expandir programas afirmativos dessa natureza. 2. Implementação de políticas públicas de inclusão social e econômica. Não é segredo que grupos marginalizados sejam moeda de campanha eleitoral. O combate à fome, à insegurança alimentar e as estratégias para levar segurança pública às mais diversas regiões do país são a cereja do bolo das campanhas eleitorais. De um pleito a outro, os brasileiros ainda estão à mercê de programas eficientes para redistribuição de renda, condição sem a qual não se pode falar em igualdade e justiça sociais. Conforme dados do IBGE de 2020, cerca de 50% da população brasileira vivem com renda per capita de até meio salário mínimo, o que evidencia a necessidade de medidas de inclusão econômica. 3. Estratégias políticas para o combate à corrupção, entre os quais mecanismos de transparência mais rigorosos. Aqui também se escancara a necessidade de tribunais agirem mais celeremente e serem, digamos, menos condescendentes com julgamento de processos que envolvem suspeitas de corrupção. A corrupção, inegavelmente, é um empeço ao desenvolvimento e à equidade. Combater a corrupção, em especial nas bases do poder, é essencial para assegurar investimentos que banquem a efetivação do conjunto de ações humanitárias. O Brasil ocupa a 94ª posição no Índice de Percepção da Corrupção, conforme relatório fechado em 2021 pela Transparência Internacional, o que vem reforçar a importância de fortalecer as políticas anticorrupção. 4. Incentivo à participação popular mais consciente nas decisões públicas. Boa parte dos brasileiros vota às cegas. Pelo menos é isso o que me parece. Votar às cegas significa apostar todas as cartas num discurso que, num primeiro momento, pode até convencer. Mas votar não é tudo. Conhecer programas de campanha eleitoral para só então definir o voto
e depois sair a campo para confrontar a letra das campanhas com o que foi efetivamente feito, cumprido, tudo isso é movimento que precisa ser realizado e muito raramente é realizado. Quem perde com isso é a democracia, somos todos nós. No quarto e último bloco, segue a proposta de intervenção social. Vou ler a proposta de intervenção da minha dissertação. Portanto, para que os direitos humanos sejam efetivados e a justiça social alcançada, é imprescindível a intervenção do Estado em parceria com a iniciativa privada. Criar políticas públicas inclusivas por meio de programas de distribuição de renda, de acesso à educação de qualidade e de implementação de sistemas de saúde eficientes são passos fundamentais, a fim de que as desigualdades sejam mitigadas. Somente assim será possível construir uma sociedade em que todos os brasileiros, conforme prevê o texto constitucional, tenham suas necessidades básicas atendidas. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir. Caso queira conhecer, já está disponível no site uma dissertação modelo sobre esse tema. Um abraço, excelentes redações e até o próximo episódio.